porque ela foi uma... Não. Qual que é? E o AP é a exceção... Tem dois, Ministério. É a exceção de suspeição. Ah, sim. Ah, doutor Milton é o relator. É o relator, não é? A sala de sessão do Ministério Público, Então, doutor Milton. então nós chegaremos lá Na hora, naturalmente. porque aí eu faço a questão de ordem, talvez antes, o correto seria talvez antes. É para... Seria o primeiro momento. Porque a exceção suspende, né? Tarde. Mas, na É verdade, eu acho melhor que começar a suspender antes de qualquer coisa. a Camila! minha questão é que ela seria de Ainda bem que você veio, Camila. A Emília já passou a relação das... Não. Para assinar. Assinar depois. Tem um... Já houve sustentação, o advogado está em outro processo adiado, hoje são dois, com o doutor Emílio e o doutor Bozão. É eletrônico Outro também? advogado está presente. É sustentação eletrônica? São processos eletrônicos. Nesse caso já houve a sustentação. Dois são eletrônicos, sustentação? Sim. Tá. Processo físico. Sustentação à distância. Tudo bom? Cachorro desaparecido assim. Bom, declaro aberta mais essa sessão da terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da terceira região. Os colegas têm alguma manifestação a fazer? Hoje não? Tem. Só registrar que no próximo dia 2 é aniversário do juiz Dr. Frederico Leopoldo, na vara de Alfenas. Então, nossos cumprimentos, muita saúde, paz, amor, felicidades. Com a nossa adesão, porque é um amigo pessoal. Isso. Então, está feito o registro. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Sem objeção, está aprovada. Então, chamaremos agora... Tem algum processo que suscita ser retirado de pauta? Então... na sala de doutor Bozon. É o processo 10.076. É o 5 da pauta do desembargador Bozon. Então, fica sobrestado. Agora podemos fazer o pregão dos processos com sustentação oral à distância. Processo adiado da sessão anterior está na sala adiados, processo eletrônico. Processo RO 11.261/95/2017, relatora, desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Na sessão anterior, o doutor Bozon pediu vista após a sustentação oral. Está presente no foro de Pouso Alegre para assistir doutor Underson Kleber da Mota. Então, quem pediu vista foi o doutor Bozon, né? Como vota o doutor Bozon? Presidente, eu vou me permitir ler a divergência. Em relação à divergência apresentada pela segunda votante, desembargadora Camila, eu fico data vênia com a relatora. A norma relativa à progressão é despida de eficácia, como ressaltado no voto da relatora, já que tudo depende, no final, do arbítrio do empregador. No que toca aos cartões de ponto, entretanto, a reclamante tem razão. Os registros são quase invariáveis.
não acusando sequer os dias de pico admitidos pelo preposto. Então, defiro as horas extras decorrentes do reconhecimento da jornada alegada pela obreira. Por outro lado, o critério proposto no voto quanto às SRVs é prejudicial. Alega-se na inicial que o reclamado pagou valores inferiores aos devidos e, em alguns meses, sequer fez algum pagamento. O banco impediu, ao sonegar documentos, a apuração dos fatos, pelo que defiro diferenças decorrentes do direito ao máximo previsto nos normativos respectivos, isto é, normativos específicos para as SRVs. É como voto, presidente. Eu vou pedir vênia à relatora e vou acompanhar o desembargador Bozon nas duas divergências. Eu analisei melhor o processo também, depois de ter sido retirado de pauta, após a sustentação oral e após a divergência feita por Vossa Excelência. Então, eu ampliaria mais, né? Mas eu estou acompanhando, peço vênia à relatora. No ponto da sua divergência, Vossa Excelência fica vencida. Fico vencida. Eu apenas gostaria, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas para cumprimentar o doutor Anderson lá em Pouso Alegre e elogiar todo o empenho dele, um advogado realmente batalhador. Doutor, ele veio por 2 vezes ao meu gabinete, veio lá de Pouso Alegre, e se sacrificando, inclusive, mas eu retomei, viu, doutor, novamente o processo, li atentamente o seu memorial, tanto o primeiro quanto o segundo, mas o meu convencimento não mudou. Eu realmente gostaria, evidentemente, quando o senhor fizer a leitura da íntegra do acórdão, depois de publicado, o senhor entenderá todas as minhas razões. O voto é muito longo, foi um voto trabalhoso, mas eu não deixaria de cumprimentá-lo por essa bravura na defesa do interesse da sua cliente. Mas eu vou pedir vênia tanto à doutora Camila quanto ao doutor Bozon, mas eu mantenho a íntegra do meu voto, farei as adequações necessárias com relação às 2 matérias que estão sendo aqui exitosas, que é com relação à questão dos cartões de ponto e com relação à média da SRV, e no sentido de, evidentemente, acolher essas 2 divergências que foram lançadas. Então, eu farei as adequações necessárias no meu voto. Mas fico vencida com relação a essas 2 questões. Então, proclamo o resultado por maioria, vencida a eminente relatora na questão das horas extras e dessa média da SRV, e vencida a doutora Camila. Em qual tópico, doutora? No tocante às progressões. As progressões salariais. No tema das progressões salariais. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Assim se proclama o resultado. Seguinte. Muito, e muito assim. Aluno, tem um detalhe. Ele trabalhou no Santander. Quem está presente? Ele é meu aluno, ele trabalhava no Santander. Tem mais nenhum Porque ele eletrônico, conhece não? a fundo o trem, entendeu? Porque ele foi anos. Outro processo adiado. Advogada presente. Processo Toda a faculdade, número 1 da pauta de adiamento. bancar a faculdade. Relator, desembargador Milton. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora... Aqui. Houve pedido de vista. Vou dar uma olhadinha Processo, aqui, doutor peraí. Milton? Ele está adiado. Não, desculpa, ele não é adiado. Eu que estou fazendo confusão. Processo adiado da sessão anterior está na sala de adiados. A relatora é a desembargadora Emília. Processo é
10.937, 12/2017. Está presente doutora Lilian Soares para assistir. Na sessão anterior, o doutor Bozon pediu vista após a sustentação oral. É 10.937. Essa inscrição foi feita agora, Cristina? Então, esse é adiado. Esse é adiado, está na sala de para assistir. adiados. 10.937? Ah, sim. Foi um pedido de vista do desembargador Bozon. Sim. Presidente, eu também vou me permitir ler a divergência, que é curta. Eu nego provimento a ambos os recursos. Caso em que, a partir de certo momento, a própria empresa reconheceu o vínculo, assinando a CTPS. As distinções apontadas pela relatora, data vênia, dizem respeito apenas ao local da prestação de serviço e me parecem relevantes. É como voto. Quem que é o relator? Doutora Emília. Eu já havia feito já havia sido feita a sustentação oral, eu já havia feito as devidas explicações aqui do voto. É uma questão de uma parte dois períodos de prestação, de prestação de serviços, como PJ, inclusive com um pagamento razoável e bem significativo de R$ 18.500 por mês, quando ele foi coordenador do projeto de implantação de telefonia celular na região Centro-Oeste, e depois vem uma segunda fase, que é de assinatura da CTPS, aí com um salário bem inferior de R$ 6.700. E eu não reconheci esse primeiro período que ele prestou serviços como esse coordenador de projetos, eu não entendi caracterizado o vínculo, porque realmente não estariam presentes as situações que pudessem ensejar esse reconhecimento. E no segundo período, aí sim, que ele, no meu entendimento, as atribuições foram alteradas, ele ficou apenas como um coordenador técnico de uma equipe e, portanto, eu reconheci, eu retirei da condenação esse primeiro período. Eu já havia feito a explicação do voto, mas apenas para relembrar, e o doutor Bozon pediu vista e está reconhecendo todo o período como de vínculo e mantendo a sentença de origem. Como vota a doutora Camila? Vou pedir vênia ao revisor e vou acompanhar a relatora nesse caso. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente desembargador revisor. Obrigada, Excelência. Para a pauta normal de inscrição, sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 6, ROPS 10.230, 73, 2018. Inscrito, doutor Davidson Malaco, ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. Advogado fora da região metropolitana de Belo Horizonte, número 15 da pauta, RO 10.569, 64, 2017. Presente, doutor Orlando Rodrigues, pela reclamada recorrente, número 10.569. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero registrar o recebimento de memorial. Eu estou, em conclusão, conhecendo dos recursos interpostos e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo do reclamado para afastar a declaração de que o salário mensal correspondeu, abro aspas, a 2 salários mínimos desde a admissão, fecho aspas, bem como a condenação em obrigação de fazer, consistente em retificar a CTPS quanto a este dado, artigo 29 da CLT, e ainda reduzir o valor do pensionamento mensal para que seja quitado no valor correspondente ao último salário base pago ao autor, excluindo-se ainda a soma do adicional de insalubridade. Nego o provimento ao apelo do reclamante, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. É como voto.
Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Orlando Domingos Rodrigues. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente dessa terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Excelentíssima senhora doutora desembargadora Emília Lima Facchini, relatora do presente recurso. Excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores. O senhor Vileste Alves Fernandes foi condenado pela juíza da Có ao pagamento ao senhor Levi Barbosa no valor correspondente a 2 salários mínimos, acrescidos do adicional de insalubridade em grau médio, inclusive a 13ª de férias. Com a devida vênia, a condenação originou-se em danos materiais, dano emergente e lucros cessantes, como bem assentou a juíza Có em sua sentença, que peço a permissão para ler. Aspas. O dano material engendrado pelo acidente de trabalho se consubstancia na diminuição do patrimônio da vítima, ou seja, no prejuízo real já experimentado, dano emergente, e naquilo que deixou de ganhar, lucro cessante, exigindo os artigos 949 e 950 do Código Civil a integral reparação. Excelências, não houve diminuição no patrimônio da vítima, uma vez que está garantida a sua remuneração que possuía quando laborava, consubstanciada no valor apercebido do INSS a título de aposentadoria já deferida por aquele órgão. Continuando, a juíza, em seu fundamento do pensionamento, assim afirmou: para a fixação do valor do pensionamento devido pelo ofensor e imposto no artigo 948, inciso 2 do Código Civil, reafirmo que ele deve garantir a manutenção do padrão de vida pretérito da vítima e que corresponda à integralidade dos rendimentos do trabalhador, incluindo salário mensal, adicional de insalubridade, 13ª anual, gratificação de 1/3 das férias. Excelências, mais uma vez, nós afirmamos que não houve perda do patrimônio do recorrido, uma vez que ele foi garantida a remuneração que tinha antes do acidente e o seu padrão de vida também não, e nada se modificou, continuando o mesmo, uma vez que continua percebendo a mesma remuneração que recebia quando laborava para o recorrente. Desta feita, entendemos que os fundamentos para a imposição do pensionamento não são suficientes para garanti-los. Quanto também aos danos morais, de igual forma, a condenação no valor de 70 mil foi aplicada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não observou a condição financeira do recorrente. Há que se observar que a condição financeira do recorrente a pagamento de tal condenação poderá trazê-lo à próxima da insolvência. Ainda sobre a mesma matéria, em ângulo diferente, deve sopesar a condição do recorrente, que se for pagar o valor do pensionamento, se for à vista, como pretende o recorrido, terá que vender o seu patrimônio a fim de satisfazer a obrigação. Se o pagamento for parcelado, os ganhos que oferece não são suficientes para cobrir o que ganha, o que terá que pagar ao recorrido. Nesse caso, apresenta-se decisão contrária à razoabilidade por equivalência, eis que os fundamentos utilizados não coadunam com a decisão tomada. Não se deve olvidar também o do princípio da proporcionalidade, que torna a pena como meio de insolvência do recorrente, fato inadmissível por meio da justiça. Com relação ao salário do recorrido, a decisão também foi contrária às provas e o que foi acatado pela ilustre relatora, uma vez que as provas produzidas dos autos não deixam dúvidas quanto ao salário recebido pelo reclamante. Por essas razões, espera-se que seja decotado o dano material emergente e lucros cessantes por não ter havido diminuição do patrimônio do requerido, ou, caso assim não entendam, que o valor seja reduzido de forma que seja suportado pelo recorrente sem a sua insolvência. Seja o dano moral reformado a valor condizente com a situação econômico-financeira do recorrente, a valor no máximo de R$10 mil. Com relação ao salário do recorrido, que seja reconhecido o valor constante da CTBS e dos discípulos no valor de R$ 1.500. É o que se pede. Obrigado, Excelência. Doutora Emília. Senhor presidente, aqui se cuida de um acidente de trabalho que comprovadamente com a culpa da reclamada, porque o reclamante sequer foi treinado para atividade, de um exercício de atividade com a motosserra. A culpa ficou
bem destacada. Para mim, a dositometria do pensionamento que foi adotado pelo juízo de origem tentou restaurar essa situação. O reclamante já contava com 48 anos, portanto, ficou inabilitado para exercer a sua função, de modo que eu entendi que o valor arbitrado pelo juízo de origem foi razoável, pelo que eu estou mantendo, e com relação ao pensionamento, como eu já fiz a leitura da conclusão do meu voto, eu estou dando esse provimento para que ele não tenha como base de cálculo os 2 salários mínimos, como ficou consignado na sentença, mas sim o valor do correspondente ao salário que o reclamante recebia à época do infortúnio. E ainda retirei também deste cálculo o adicional de insalubridade. Portanto, feitas essas adequações ao que foi decidido pelo juízo ACO, eu entendo que ficou, como se diz, ficou de bom tamanho aqui, tanto para a empregadora quanto para o reclamante, quanto para o empregador como para o reclamante. Portanto, eu estou mantendo meu voto. Doutora Camila, como vota? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Doutor Bolson? De acordo. Então, unanimidade, proclama o resultado. Uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Outra preferência regimental, advogado fora da região metropolitana, número 15 da pauta, sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 15 da pauta, RO 10.225/81/2018. Está presente Dr. Márcio Alexson Franco, pela reclamante recorrente. 15, RO 10.225. Na condição de relator, conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Márcio Alexson da Silva Rafael. Boa tarde, senhor presidente. Da pessoa de quem cumprimento os demais membros, dos demais desembargadores e os colegas aqui presentes, secretários. Até eu vou ser bem breve, porque já... muitos processos dessa natureza, julgado aqui, contra a mesma empresa. Então, na verdade, esse processo tem a incorporação da súmula 372. Na verdade, esse aí não foi revertido ao cargo de origem, mas ela continuou na condição de gerente. Então, assim, no nosso entender, o fato dela ter sido transferida de uma localidade para outra, mas exercendo a mesma função de gerente, é poder diretivo da empresa, de fato, transferir. Mas, por outro lado, também o risco da atividade é dela. E, nesse caso, aí acaba que ele foi transferido para reclamante, no caso, a empregada. Tem, assim, adotado seu entendimento no tribunal aqui, que teria que se ficar 10 anos exercendo a mesma função de gerência. Porém, nesse caso específico, em que pese ela tenha ficado os últimos 3 anos recebendo um valor maior, quando ela foi transferida e também nos autos, a gente demonstrou que a soma da média dos últimos 10 anos dela é infinitamente superior ao valor da gratificação de função convencional, que tem uma nomenclatura distinta do complemento de remuneração singular, mas, na verdade, o valor é muito discrepante com relação ao que ela recebia. E, assim, ressaltando mais uma vez que a condição de gerente dela não foi alterada. O que se alterou foi a localidade e que a agência de nível inferior para a qual ela foi transferida. Então, assim, eu gostaria de pedir vênia ao eminente desembargador que proferiu o voto e gostaria que os demais votantes divergissem do voto do eminente relator. É o que se pede.
A questão é de simples desarte, porque a súmula 372 do TST, que assegura a estabilidade financeira, não se aplica ao presente caso, porque a reclamante não foi destituída de função de confiança. Ela continua a exercer cargo de confiança. A questão é essa. Como vota a doutora Emília? Vossa Excelência. Doutora Camila? Também acompanho Vossa Excelência. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Muitíssimo obrigado. Boa tarde para todos. Boa tarde. Voltando à sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Processo 30 da pauta, RO 12.230.05/2016. Está presente Dr. Vitor Hugo Campos, pela reclamada recorrida. 30 RO 12.230. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo do recurso. No mérito, dou-lhe um provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento em dobro dos feriados laborados com reflexos em FGTS mais 40%, e excluir a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e determinar que os honorários periciais a cargo da autora, fixados em R$ 1.000, sejam pagos na forma prevista da Resolução 66 de 2010 do CSJT, excluindo a determinação de aplicação à hipótese do disposto no 790-B, parágrafo 4º da CLT, e declaro a natureza salarial da parcela acrescida e inverto os ônus da sucumbência, fixo o valor da condenação em R$ 2.000, com custas de 40 pela reclamada. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Vitor Hugo. Excelência, mantém as razões de recurso. Aguardo eventual divergência. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde. Número 8, ROPS 10.384.53/2018. Está presente para assistir doutora Aida Carolina Scarpelli, pela reclamante recorrente. Número 8 da pauta é ROPS 10.384. Como vota a doutora Emília? Aqui se cuida de um ROPS, ambas as partes recorrem, eu estou conhecendo e dou um parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir a condenação ao pagamento de horas extras para 1 hora extra diária, mantidos os demais parâmetros e reflexos fixados na origem, e condenar as partes ao pagamento de honorários de sucumbência recíprocos, no importe de 5%, de modo que os honorários devidos pela reclamada devem ser calculados sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, enquanto os honorários devidos pela autora devem ser aferidos sobre o valor dos pedidos improcedentes, arbitrado em R$ 13.721,24, devendo ser observado quanto à exigibilidade o disposto no 791-A, parágrafo 4º da CLT. Nego o provimento ao apelo da reclamante, confirmando quanto ao mais a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas pela reclamada, isenta, face à justiça gratuita deferida na origem, que ficam reduzidos para R$ 40, calculada sobre 2.000, o valor hora minorado da condenação. É como voto, senhor presidente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 27, AIRO 11.494.40/2017. Há 2 advogados inscritos. Presente, doutor Silvio Carvalho Júnior, pelo reclamado recorrente, e inscrito, doutor Humberto Fonseca, ausente. Aqui consta uma anotação que a relatora queria tirar o processo de pauta. Não, já foi antes. O Ministério Público pediu para retirar de pauta. Anterior. Mas já emitiu parecer. Há divergência? Mas já foi feita a sustentação. Não foi feita, né? A sustentação. Foi sim, excelência. Hã? Foi sim a sustentação. Foi, né? Está inscrito. Já foi feita a Já foi feita? sustentação, já? Foi sim, excelência. Então, doutora Camila, com a palavra. Eu analisei novamente o processo. Perdão, excelência, me perdoe. Não foi feito. Não foi, não. Não foi, não, porque Vossa Excelência retirou o processo. Porque e o Ministério Público pediu pediu. vista. Isso. Então, me perdoe. Tá, minha proposta de voto, então, é conheço o agravo do instrumento interposto pelo Banco Bradesco. Rejeito a arguição de nulidade por ausência de intimação
No mérito, nego-lhe provimento. A ausência de intimação. Tá. Tá sim. Então, concedo ao doutor Silvio a palavra para a sua sustentação. Dada a devida vênia, excelências. A preliminar já foi julgada por todos, excelência? O senhor falou que já está superada? Se é questão de conhecimento, está conhecido. Pela ausência do Ministério Público. Perfeito. Perfeito, que é a última questão. Excelências, uma questão da maior importância, que essa corte aqui sempre foi muito zelosa, dada a devida vênia do entendimento da ilustre desembargadora relatora, é quando o advogado comparece no processo e requer ser intimado, e ainda assim a intimação não ocorre. A petição está lá estampada, né? Foi indicada em memoriais. E mais, porque o escritório é um escritório sediado em Belo Horizonte e que tem correspondentes todos no Estado. Mas o controle é feito exatamente pelas publicações que são feitas no nome do Dr. Herbert, que é por isso mesmo que o requerimento foi explicitado, no sentido de que fosse tudo publicado no nome dele. Mas nós vivemos, infelizmente, numa época problemática por excesso de informação, excelências. Infelizmente, as pessoas não estão lendo mais as escritas até o final. Não leem mais as mensagens de WhatsApp até o final, nem os e-mails, nem as cartas, nem os requerimentos. Essa aqui é a verdade. Então, a despeito da advogada habilitada ter requerido ao juízo que a intimação fosse feita na pessoa do cabeça do escritório, esse requerimento não foi indeferido. Vejam, vossas excelências, esse aspecto que é da maior importância. O requerimento não foi indeferido, mas não foi acudido. Há, inclusive, orientação do Supremo em relação a isso. Há, inclusive, normativa, que aqui me falha a memória, do próprio Tribunal Superior do Trabalho sobre isso. E essa corte em particular, a segunda instância da terceira região, é zelosa, os serventuários são zelosos nesse sentido. Mas aí, dada a devida vênia, na primeira instância, houve sim um dezelo. E esse dezelo, ele prejudicou de forma absoluta a possibilidade de defesa. Porque se o advogado não é intimado, está tranquilo, ele requereu. A advogada habilitada requereu a forma da intimação. E está estampado no Código de Processo Civil que a publicação tem que ser feita, se requerido pelo advogado, no nome do advogado indicado. São essas considerações que rogo a vossas excelências que acolham a preliminar para devolver à parte o direito de defesa. Presidente, eu vou pedir vista. Posso só esclarecer uma coisa? Pois não. Porque o artigo 272 do CPC, que o doutor Silvio está mencionando, e que eu analisei novamente, depois que ele foi ao gabinete, apresentou o memorial, ele se refere aos processos físicos. Os processos eletrônicos, existe a resolução 185, que no seu artigo 5º atribui ao advogado a responsabilidade pelo credenciamento do PJE, devendo o próprio profissional da advocacia que pretender sua intimação direta providenciar sua habilitação automática mediante a utilização do seu certificado digital. Então, é a resolução... Parece que, uma vez eu pedi esclarecimento da Cristina, na prática isso não é possível, né? Quando o processo está no primeiro grau, o advogado consegue fazer a inserção da sua petição no primeiro grau. Se o processo vem para o segundo grau e há uma nova habilitação, um outro advogado é contratado, ele não consegue fazer a habilitação. Mas está no primeiro grau, eles foram intimados em 9 de 5 de 2018 e ela apresentou o recurso em 28 de 6 de 2018. Com esse esclarecimento, presidente... Não sei, mas pode, só que pode... Uma questão de fato, excelência, é uma questão de fato mesmo. O advogado é credenciado no PJE exatamente como sua excelência. Ele só não estava credenciado
no processo. Mas no PJE, exatamente como a resolução fala, é. E aí a autoridade da súmula 427 do TST, excelência. Eu vou 427 TST. Eu vou examinar com calma. Então fica retirado de pauta para vista. Seguinte. Número 26, RO 11.439, 26... Obrigado pela atenção, excelência. Boa tarde. RO 11.439, 26/2015. Está presente Dr. Leilton Silva, pela reclamante recorrente. 26, RO 11.439. Como vota a doutora Camila? Conheço os recursos ordinários interpostos por Cássia Pereira Giudice e Caixa Econômica Federal. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao recurso da autora para a. Conceder à reclamante os benefícios da justiça gratuita e isentá-la do recolhimento das custas processuais. B. Afastar a aplicação imediata da Lei 13.467/2017. C. Afastar os honorários advocatícios a cargo da reclamante. D. Condenar o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios assistenciais em substituição aos honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos no montante equivalente a 15% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, sendo que a base de cálculo dos honorários assistenciais deverá observar a OJ 348. D. Determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2011 e da TR para o período anterior a essa data. E condenar como diz o Bozon, né? Não é, condenar a reclamada ao pagamento como extras dos 15 minutos antes do início da sobrejornada, com reflexo em férias gozadas mais 1/3, 13º salário, gratificações semestrais, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, APIP, vantagens pessoais e FGTS, aplicando-se o divisor 220. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a proposta de voto. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Leilton Valas Mendes Silva. Muito obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Para ser bem sucinto aqui no ponto da sustentação, vou me ater somente a um dos pleitos recursais, que julgo mais pertinente para sustentação, com relação à 7ª e 8ª hora extra, que data vênia não foi provido o recurso do reclamante nesse sentido. Pois bem, a trabalhadora empregada da Caixa Econômica, empregada pública, que desempenhava a função de tesoureiro lá na agência em que trabalha, e no nosso entendimento, com a ressalva das vênias, a função de tesoureiro não desempenha um cargo de confiança elevada dentro da instituição, tanto é que as suas atribuições são meramente de manuseio de numerários, né, chegada, né, abastecimento e reabastecimento de numerários nos caixas eletrônicos e também os demais caixas de atendimento, e além da guarda de pertences e valores, contratos, joias, dentro deste cofre em que ela tinha à sua disposição uma das chaves. No depoimento em que foi dado na primeira instância, foi ouvido, o douto juízo colheu somente o depoimento da reclamante, porque entendeu já o suficiente, porém, ficou bastante demonstrado que essas atribuições, tal como narradas aqui, não se deparavam com a maior fidúcia dentro daquela instituição, tanto é que, no final do seu depoimento, ela assegura que o gerente não abria o cofre sem a sua presença e vice-versa, né? Porque as chaves do cofre, notadamente uma chave e um segredo em que fica a posse de um e a chave com o outro, justamente para que não haja esse controle preponderantemente por uma pessoa somente. Então, renovadas as vênias, peço que Vossa Excelência considere todas essas colocações no processo, e principalmente uma outra, de que entre 2007 e 2010, a reclamante, como tesoureira, exercendo exatamente essas atribuições,
laborava na jornada de 6 horas, ou seja, a própria Caixa não reconhecia como uma função condicionada à jornada do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Então, peço que seja considerado também esse aspecto e digne Vossa Excelência a modificar o voto, como peço que considere essas razões. Muito obrigado. Doutora Camila. Presidente, a prova demonstrou que as funções da reclamante eram realmente mais qualificadas. A sua atividade era estratégica na organização empresarial, sendo clara a necessidade de confiança especial para tanto. Porque, além do que o doutor mencionou, que ela tinha a chave do cofre, embora tivesse que abrir junto com o gerente, ela também já entregou armas para os vigilantes na tesouraria, o que se dava sem companhia de qualquer superior hierárquico. Ela teve a chave da agência por um período determinado. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Doutor Bozon? Acompanho. Havia até uma súmula do TST dizendo que o Moreira está enquadrado no parágrafo 2º. Eu acho que o TST cancelou porque entendeu que a questão era fática e não cabia recurso disso para o próprio TST. Foi mais para aliviar a carga de recurso do TST do que por mudança de posição jurídica. E o doutor disse da tribuna que ele era tesoureiro de fato. Se lidar com o numerário do modo que ele lidou não implica em confiança, eu não sei mais o que implica. Houve uma época em que o Tribunal Superior do Trabalho teve mesmo essa inclinação de fazer exclusões por funções. Configura-se cargo de confiança, o de gerente, o de subgerente, o de tesoureiro. Chefe de seção. Porque em banco até o cachorro do vigia exerce cargo de segurança, né? De confiança, né? Isso foi anteriormente à modificação que suprimiu os pré-julgados e criou os enunciados. Então, nova redação foi dada. Mas a orientação foi consolidada numa das súmulas que diz que não se exige especificamente aquilo e tal, mas eu também acompanho. Então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Foi no tempo do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio que fez essas mudanças e depois foi embora. E hoje é um crítico da Justiça do Trabalho, talvez o mais ácido de todos. Pois é. É engraçado isso. Não deixou saudade por onde passou, não. Não vai deixar também no Supremo. Seguinte. Número 18, RO 10.759, 29/2016. Presente, doutor Alex Novaes, pelo reclamante recorrente. 18, RO 10.759. Com voto a doutora Camila. Conheço o recurso originário interposto por Maicon Antônio de Castro. Preliminarmente, declara a nulidade da sentença recorrida e afasta a contradita da primeira testemunha do autor, senhor Tiago Valeriano Silva Gomes, determinando o retorno dos autos de origem para a reabertura da instrução processual com a oitiva da referida testemunha, ainda que como informante, prolatando-se nova sentença como se entender de direito. Resta prejudicada a análise das demais razões recursais obreiras. Voto atende ao recorrente? Senhor desembargador presidente, me ficou uma dúvida, está anulando a contradita para ouvir ainda como informante? Ainda que como informante, o juiz que vai decidir. Se ele vai ouvir como testemunha ou como informante. A liberdade dele a gente não pode... Não podemos tirar isso dele. Ele pode querer ouvir como informante e aqui nós vamos sopesar o depoimento. Sim, mas afastou o contradito, entendi. Eu posso aguardar eventual divergência, excelência? Da minha parte não há, doutor Gonçalves? Não há, não. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Tinha diminuído esses cerceamentos à defesa. Pois mas agora parece que voltou de novo, né? Número 7, RO 10.539, 30/2016. Presente, doutora Paula Ribeiro, pela reclamada recorrente. 7, RO 10.539. Com voto a doutora Camila. Acuso o recebimento de memorial por parte da recorrente Igreja Mundial do Poder de Deus e conheço o recurso ordinário interposto pela Igreja Mundial do Poder de Deus, exceto em relação à ilegitimidade passiva e à natureza do vínculo empregatício, por se tratar de matérias já decididas por esta turma.
No mérito, dou provimento parcial ao apelo apenas para modificar os seguintes parâmetros para o cálculo das horas extras e adicional noturno. Da admissão até o final de 2011, labor em dias alternados, das 14 às 22 horas. No ano de 2012, labor em dias alternados, das 6 às 14 horas. A partir de 2013, labor em dias alternados, das 22 às 6 horas, mantidas as demais diretrizes fixadas na origem. Conheço o recurso ordinário interposto pela União Federal e, no mérito, dou provimento ao apelo para determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Oficia-se a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com cópia desta decisão, do acórdão de Detal e da sentença de Detal para conhecimento e tomadas de providências cabíveis, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Paula Bernardi Ribeiro. Excelências, boa tarde a todos presentes. Vou defender aqui, em relação às horas extras, foi deferida horas extras para o reclamante durante todo o período. Contudo, conforme prova nos autos, quem controlava a jornada era outra empresa, que era a empresa GSE. Inclusive, o vínculo foi comprovado com essa outra empresa, não foi comprovado com a igreja. Diante dos depoimentos do próprio reclamante, das testemunhas também. O reclamante mesmo fala que foi contratado pelo chefe de segurança GSE, que era subordinado e fiscalizado pelo GSE. A testemunha fala que o GSE era o prestador de serviço. Diante disso, não tinha como a igreja ter o controle de jornada do reclamante, sendo o ônus da prova do reclamante de comprovar. Ainda foi solicitado o pedido de ofício à PM que demonstrasse a jornada feita pelo reclamante, exatamente para limitar a jornada e eventual feriado que ele alega ter trabalhado, porque se ele estivesse trabalhando na PM não teria como. Também foi indeferido isso pelo juízo, o que limita a reclamada a conseguir limitar a jornada do autor. Ainda, na prova oral, foi determinado ainda que o reclamante mesmo fala que trabalhava sozinho durante um período, não tendo prova de que ele não fazia horário de almoço em certo período do contrato. A testemunha dele também fala que só trabalhava com ele a partir de 2013, limitando aí o período para conceder as horas extras do intervalo, né? É isso que se requer, que seja invertido o ônus da prova e alterada a condenação em relação às horas extras, tendo em vista que a igreja não tinha possibilidade de apresentar a jornada do reclamante. Doutora Camila. Justamente por conta da informação prestada pela testemunha Giordani, no sentido de que até o final de 2012 era rendido pelo reclamante nos plantões, é que eu fiz toda essa adequação do provimento das horas extras. Eu estou mantendo minha proposta de voto. Bolsonaro? Ele trabalhava na segurança da sacolinha, não é isso? Não tem jeito de não ter possibilidade de controle. E não foi arguída nulidade por indeferimento do ofício à PM, não. Então, acompanhe a relatora. Também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, excelência. Número 4, RO 10.158, 83/2017. Presente, Dr. Luciano Paiva Nogueira, pela reclamada recorrente. 4, RO 10.158. Vota a doutora Camila. Conheço o recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal. Preliminarmente, rejeito as arguições de legitimidade passiva e inconstitucionalidade da súmula 331 do Colégio TST. No mérito, vencida esta relatora, por ser o entendimento majoritário da turma, dou provimento ao apelo para excluir a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Por consequência, ficam prejudicadas as demais matérias recursais. Faculta-se a segunda reclamada a requerer a devolução das custas quitadas junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado desta decisão. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Luciano Nogueira. Senhor presidente, apenas na hipótese de divergência, o provimento atende aos interesses da reclamada. A divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Eu agradeço. Não, é por maioria.
eu fico vencida. Mas ela já se colocou. Mas já estou vencida. Pois é, unanimidade. Porque você já está... Você já fundamentou. Unanimidade dos outros dois, né? Tá se você dissesse, se você não tivesse dito que estava vencida, aí sim você estaria, seria por maioria, mas você já se posicionou. Então, você já mas fundamentou já está adaptado, né? Perfeito. Unanimidade. Perfeito. Agradeço, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 19, RO 11.556.13/2017. Presente, doutor Leilton Silva, pelo reclamante recorrente. 19, RO 11.656. Como vota, doutor Bozon? Só um minuto, presidente. Eu acho que eu peguei o errado. Aqui. Qual é o meu número da pauta? 19. O 19, para mim, é sindicato. 11.656, ele mesmo. É sindicato, né? É. Obrigado, Emília. Eu conheço, em parte, dos recursos, dou provimento parcial ao recurso do autor para estabelecer que as diferenças de FGTS é trintenária e condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de PLR decorrentes da integração do auxílio alimentação em sua base de cálculo. Nego provimento ao recurso da reclamada. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Leilton Valas Mendes Silva. Excelentíssimo presidente, mantenho o recurso e aguardo apenas divergência, se houver. Há divergência? Direito. Minha parte não, senhor presidente. Da minha também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 34, ROPS 11.005, 51/2017. Inscrito, doutor Elias Neto, ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 41, RO 11.475, 46/2015. Inscrito, doutor Juscelino Barbosa Filho, ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 22, RO 10.328, 58/2018. Presente, doutor Léucio Leonardo, pela reclamada recorrente. 22, RO 10.328. Conheço os recursos interpostos pelas partes no mérito nego desprovimento e concedo a palavra ao eminente advogado doutor Léo Honório de Almeida Leonardo. Senhor presidente, não sei se a sugestão é tecnicamente perfeita, mas para tentar minimizar o tempo de Vossa Excelência, se os demais acompanharem o desprovimento do recurso do reclamante, eu me permitiria falar sobre o recurso da reclamada, que é um tema simples. Enfim, poderia aguardar eventual voto divergente do de Vossa Excelência? No recurso do reclamante. Quanto ao do reclamante. Que aí eu me limitaria, porque aí eu me limitaria a falar do da reclamada, que é um tema simples. Há alguma divergência em relação... Da minha parte, não, senhor presidente. Então, pode fazer sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados que acompanham, ilustre representante do Ministério Público. A ação foi julgada improcedente, Vossas Excelências estão confirmando isso, e a reclamada insiste, esse é o objeto do seu recurso, é na condenação do reclamante por isso que nos parece uma evidente, confesso a Vossa Excelência, faço 30 anos de militância esse ano, nunca vi nada tão escancarado como neste caso. Uma malícia, se desviar completamente da verdade. O reclamante é um empresário, ele se confessa representante comercial desde 1986. O vínculo com a reclamada se iniciou em 96.
vem com aquela alegação que já é de praxe. Ah, foi obrigado a constituir uma pessoa jurídica para poder ser admitido, o propósito da reclamada era esconder uma relação de emprego. Como que ele foi obrigado? Se a pessoa jurídica dele foi constituída 10 anos antes desse vínculo, se diz pobre, pretendendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, é desmascarado pela instrução processual, não recorre e já vai recolhendo de imediato, não teve nenhuma dificuldade de desembolsar 3.500 e tanto para fazer o recolhimento das custas. É alguém que, inusitadamente, também nunca vi isso em 30 anos, é alguém que omitiu o seu endereço no pórtico da inicial, atribuindo a si o endereço do advogado. Qual que é o propósito disso? Claro, para que não fosse identificado o porte da residência, mora num bairro nobre de Tuiutaba. Então, é uma soma de gestos, de atos claramente indicativos de uma litigância de má-fé. Por isso é que pediria a Vossa Excelência o provimento do apelo da reclamada para que o reclamante fosse condenado. Fez a reclamada, os advogados da reclamada, andar 500 quilômetros num dia para se defender numa ação temerária como essa. É insinceridade atrás de insinceridade. E sai absolutamente ileso. Um representante comercial que tem uma loja física. Que absurdo. Ele tem uma loja física há mais de 30 anos. Confessou isso. E vem dizer que era empregado de uma das representadas. Confessou que tem uma série de clientes e a reclamada mais não é do que um deles. E vem agora provocar esse indevido chamamento judicial, fazer a reclamada sair de outra cidade, porque ela não está sediada em Ituiutaba, fazer os advogados saírem de Uberaba e sair ileso. Por isso é que, a reclamada insistiria no provimento de seu apelo, uma medida pedagógica. Muito obrigado, senhor presidente. O resumo da empresa se resume a 2 tópicos: litigância de má-fé e honorário de sucumbência. No tocante aos honorários de sucumbência, nós seguimos a orientação do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que não se deve entrar em vigor de imediato as novas alterações de natureza processual, e a presente ação foi proposta antes, em 27 de junho de 2008. Aliás, não, aqui é o contrário. Já é posterior. No que diz respeito à questão da litigância de má-fé, embora a insatisfação da parte, né, o debate jurídico se deu dentro do limite do razoável, do possível. Portanto, nessa seara aí de discussão se há ou não há vínculo, é um tema recorrente aqui na Justiça do Trabalho, a gente tem que analisar fatos, provas e contratos para poder definir se é ou se não é. Em muitos casos é, mas por causa de não ter sido nesse caso, isso não é suficiente para configurar uma litigância de má-fé. Agora, a gente entende o objetivo da empresa em querer cobrar os honorários advocatícios. Eu entendo que, nesse caso, já houve a fixação de 5% da sentença de origem. Aqui na turma nós temos por hábito prestigiar a decisão de primeira instância, mas fica então a critério dos demais julgadores se vão aumentar ou não esses 5%. Como vota a doutora Emília? Também acompanho integralmente Vossa Excelência. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Com prêmio de consolo, deixa eu dizer que se caísse na primeira turma, 7ª turma, 11ª turma, essa relação de emprego... É um grande consolo. Mas também tem o seguinte, né? Depende do valor atribuído à causa, porque 5% de muito é muito e 5% de pouco é pouco. 170
33 mil, me parece. Então até a próxima discussão de vínculo. Muito obrigado. Boa tarde. Até logo, boa tarde. 32, RO 10.797, 40, 2016. Presente, Dr. Paulo de Tarso Moalen, pelo reclamante recorrente. 32, RO 10.797. Com esses recursos interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial, o recurso da reclamada para excluir da condenação pagamento de honorários advocatícios e sucumbência, do provimento parcial recurso do reclamante para fixar como horário de trabalho do autor de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas, com intervalo de 40 minutos para descanso e alimentação, e condenar a reclamada ao pagamento das horas extras laboradas além da 8ª diária e 44ª semanal, acrescidas do adicional de 50% ou do adicional convencional, o que for mais benéfico, com reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, férias vencidas proporcionais, 13º salário integral e proporcional, repouso semanal remunerado e FGTS mais 40%. E ainda acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária pelo descumprimento do intervalo intrajornada. Deverão ser observados os dias efetivamente trabalhados em liquidação de sentença, a evolução salarial, o divisor 220, a súmula 264 do TST, o período não prescrito do contrato, ficando autorizada a dedução de valores pagos a idêntico títulos, já desde que comprovados nos autos. Deverá a reclamada comprovar o recolhimento, o pagamento das diferenças de salários e respectivos reajustes, o adicional convencional das horas extras já pagas, verba de participação dos lucros e resultados, auxílio alimentação, autorizando-se dedução de parcelas pagas ao mesmo título. Forma das disposições das convenções coletivas. Para determinar também a inclusão de diferenças salariais oriundas da equiparação salarial, deferidas na sentença, que deverão ser refletidas no saldo de salário de 8 dias. E, finalmente, para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios e sucumbência recíproca. Fixo custas no importe de R$ 1.200 sobre o valor da condenação, ora majorado para R$ 60 mil para fins de alçada. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Paulo de Tarso Moalen. Boa tarde a todos, excelentíssimo desembargador presidente e demais integrantes da Igreja Turma. A proposta de voto atende aos pedidos recursais do reclamante. Eu vou aguardar os outros votos. Muito obrigado. Há divergência? Minha parte Não, presidente, inteiramente de acordo com a excelência. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Número 19, ROPS 10.277, 54, 2018. Presente, doutora Camila Girundi, pela reclamada recorrente. 19, ROPS 10.277. Com esse recurso interposto pela reclamada, Brasbev, Indústria de Bebidas Limitada, e no mérito nego-lhe provimento, confirmando a respeitável decisão de origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. E concedo a palavra à eminente advogada, doutora Camila Girundi. Boa tarde, excelência, boa tarde, julgadores. Então, na verdade, excelência, o meu recurso ele é até muito sucinto, mas na sentença, a sentença ela é muito genérica. Ela fala que existem várias ações, existem várias demandas, mas ela não enfrenta, na verdade, os requisitos que levam a caracterizar um grupo econômico. E até eu queria chamar a atenção, né, além da identidade do sócio, objeto social, que o reclamante, no depoimento dele, ele fala que já ouviu falar, né, mas ele não sabe nem informar quem administra, né? É claro que aqui também a gente trata de uma questão muito documental, né, que nós não podemos afirmar que ele tinha ou não conhecimento de documentos relativos a contrato social e etc., mas quando você, independente da teoria da acessão, que você inclui uma empresa, né, numa demanda que você chama ela a litigar, né, e a se defender, nós temos que nos ater a isso.
né? Então, na verdade, eu peço, né, atenção justamente quanto aos requisitos do grupo econômico que não foram enfrentados. Né? Na sentença, ela fala que com base em diversas outras demandas, notícia do MPF, né? Mas não existe assim realmente um enfrentamento robusto para mim, né, para trazer de onde, então, que essa empresa, né, faz parte desse grupo econômico, por quê? Né? Existe muito uma dedução, um achismo, né, que aí eu tenho que ficar lutando num processo até acabar. A questão da definição de grupo econômico não é mesmo objetiva, é subjetiva. Há uma obra muito boa do Zé Martins Catarino, quando ele fala sobre essa questão de grupo econômico e compara o capital a um polvo que solta braços para todos os lados. Portanto, o capital não tem forma. Ele tem que assumir forma jurídica para atuar no mercado, porque só atuando sob a capa jurídica é que pode adquirir direitos, obrigações e estar no processo. Bem agiu Sua Excelência na primeira instância, ao fundamentar a decisão, e é isso que importa, atende no artigo 93 da Constituição Federal, e em outras ações interpostas na mesma vara de origem e consultando o site eletrônico do Ministério Público Federal e outros documentos autos, e o senhor Rogério Luiz Bicalho é sócio da empresa Brasbev, também é sócio administrador da empresa RV Participações e é sócia majoritária da Belo Horizonte Refrigerantes, principal empresa do grupo em análise, portanto, a empresa principal. E, por isso, com base nessas relações que existem entre o capital e essas pessoas, ficou caracterizado o grupo econômico. Como vota a doutora Emília? Doutora Camila? Legalmente de acordo com Vossa Excelência. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Obrigada pela atenção. Que obra é essa, presidente? Que obra é essa? É o Compêndio de Direito do Trabalho. É o clássico, né? Antigamente chamava-se Compêndio Universitário, depois só Compêndio. Mas o pensamento não tem ideologia, Não, né? Nesse caso específico, o nome-chave é um tal Rogério Conhecimento Bicalho. científico não deve ser assim. Não, ideologia vem de ideia, né? O estudo das ideias. Mas eu digo assim, os posicionamentos científicos. Nesse caso específico, o nome X é um tal de Rogério Bicalho. Ele é que é o... Tem um monte de laranja, esse negócio da refrigerantes, Minas Gerais. El Rei, etc. Tem um monte de laranja, nada está em nome dele. Deus me livre. É a seguinte? 14, AP 10.205, 27/2015. Doutor Alex está presente pela reclamante agravada. 14, AP 10.205. Conheço o agravo de petição interposto pela executada, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos para que sejam apurados apenas os reflexos das diferenças salariais em repouso semanal remunerado, sem a integração reflexa dessa parcela nas demais verbas trabalhistas, observando os seus termos definidos da respeitável sentença exequenda. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Alex Santana de Novaes. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, com todo respeito ao voto do ilustre relator, entendemos nós que as parcelas decorrentes do repouso semanal remunerado, sendo o repouso semanal remunerado, devem compor a apuração das diferenças salariais deferidas. Ora, trata-se de uma professora, e no caso da professora, o repouso semanal remunerado faz parte da base de cálculo do salário. Em fazendo parte da base de cálculo do salário, no nosso entendimento, deverá ter reflexos em FGTS, férias, 13º,
e multa de 40% e aviso prévio. Assim, espera seja mantida a decisão de primeiro grau que espera, Excelência. O voto segue a jurisprudência da turma. Como vota a doutora Emília? Acompanho Vossa Excelência. Doutora Camila? Integralmente de acordo. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Número 45, AP 12.045-38-2014. Inscritos, doutor Marcos Batista de Oliveira e doutor Jorge Stefani. Ausentes. A divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 33, ROPS 10.818-43-2018. Advogados ausentes. A divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 6, AP 1366-27-2012. Inscrito, doutor Renato Amorim. Ausente. A divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora tem inscrição feita tem o físico. Então, chama o físico, só para constar. Processo físico, número 4 da pauta, RO 1797-2011-048, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Processo físico. A divergência? Não, senhor presidente, estou de Então, acordo. proclamo o resultado da unanimidade. Agora do Ministério Público. Processo da Sala de Sessão do Ministério Público. Primeiro processo, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 1, exceção de suspeição, 11.530/2018. Qual que é o número dessa exceção? 11.530. Com a palavra. Uma questão de ordem, se o senhor me permite. Essa é a primeira oportunidade que o Ministério Público fala nesse processo, porque nós não somos intimados da distribuição da exceção, então apenas quando é incluído em pauta. Essa exceção ela foi suscitada no curso de uma execução de TAC, e essa execução está, inclusive, com agravo de petição pendente de julgamento e já foi distribuída para a 8ª turma. E na época, o doutor Márcio, inclusive, já despachou, determinando o retorno da execução do processo à origem, que era exatamente para que a doutora Septa fosse ouvida, e no despacho consta, inclusive, que ficaria suspenso o julgamento do AP, porque necessário primeiro definir a questão da suspeição e que depois retornaria para julgar ou o AP ou a própria suspeição. Me parece que, na linha do que dispõe o artigo 92 do regimento interno, embora fale em recursos, isso é um incidente processual vinculado a essa execução, me parece que haveria a prevenção da 8ª turma. Excelência, evidentemente, com todo respeito a essa turma, não há nada, até porque nós tivemos até decisão desfavorável em caso semelhante na 8ª turma, mas por uma questão de regência legal, né, e de nulidade, eu faço essa alegação porque há, inclusive, essa manifestação do doutor Márcio. Essa documentação consta desses autos da exceção, Excelência. Então, eu faço essa questão, primeiro, de ordem, não vou me manifestar nesse momento sobre a suspeição, porque entendo que estaria vinculada, então, submeto essa questão a Vossas Excelências. Efetivamente, a exceção não é... A exceção é um incidente do processo, né? E se há a prevenção da 8ª turma, eu opino no sentido de nós declinarmos a competência em prol da 8ª turma. Caminhando os autos para a 8ª turma. Então, a turma unanimidade, colhendo parecer Procuradora Regional do Trabalho. Então, aqui, Excelência, outra competência. Esse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
coube por distribuição. Processo. Zero. Senhor presidente. Com as nossas saudações. Sim. Apenas uma questão de forma, porque aqui um detalhe assim formal, né? O recipiente é o próprio Ministério Público, então aqui não é o parecer, né? Porque o próprio Ministério Público é parte aqui no incidente. Apenas essa. Então toca parecer por arguição. Milton, só esclarecendo. Eu já indico o nome no relator do outro. E aí o gabinete faz o encaminhamento diretamente para o gabinete. Isso. Para o seguinte. Segundo processo da Sala do Ministério Público, relatora desembargadora Emília, segunda votante desembargadora Camila, terceiro votante desembargador Bozon. Número 2, RO 144, AP, desculpa, 144.600, 59.995. Então, eu concedo a palavra. Não, então, como vota a doutora Emília? É um agravo, senhor presidente. O agravante é a Companhia Agrícola Pontinovense, o agravado do Ministério Público. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento por ausência de interesse recursal, que veio arguída em contra minuta, e conheço do agravo. E, no mérito, nego-lhe provimento. O Ministério Público do Trabalho tem a palavra. Senhor presidente, é nesse sentido a intenção do Ministério Público de que o recurso seja desprovido, nós somos os agravados, o Ministério Público é o agravado, exequente agravado, então espero que o voto do excelência seja acompanhado. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Vamos terminar os físicos, porque são só 2. Não, 3, né? É, mais 3. E 2 partes. Há alguma divergência nos processos físicos? Não, senhor presidente, da minha parte, não. Da minha também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora, os processos da doutora Emília. Então, relatora desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Senhor presidente, eu detectei aqui no 14, que é o 10.554/16/2018, 14 da pauta, casos já recorrentes aqui na turma daquele sindicato de técnicos em laboratórios. Há uma divergência do desembargador Bozon para julgar procedente a reclamação. Data vênia, eu mantenho o meu voto. Eu peço vênia a divergência e acompanho a relatora. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon. No segundo, que há uma divergência, é no 31 da pauta, é o 12.359/13/2016, que há aqui assim, uma divergência com a indagação do doutor Bozon, se estaria se conhecendo de prescrição arguída em contrarrazões. Eu só gostaria de justificar que eu conheci, em razão também de entendimento já firmado pelo Colendo TST, no sentido de que conhece, inclusive, de prescrição arguída em recurso ordinário ou nas respectivas contrarrazões. Portanto, eu estou também mantendo o meu voto. Então, nesse caso, eu lanço a divergência. Eu fico vencido, se for o caso. Doutora Camila? Eu acompanho a relatora.
Eu fico vencido, já que não conhecia da arguição de prescrição, porque feita em contrarrazão. Esses são os dois, eu não vi mais nenhuma observação ou divergência nos demais. Agora, da doutora Camila. Primeiro seria no 11.10.567. Qual que é a divergência, Camila? É porque eu dei provimento parcial ao apelo e eu estava colocando no custas inexigíveis, e Vossa Excelência está colocando... Porque, a princípio, segundo a CLT, atualmente, as custas são sempre pelo executado. Mas mesmo que foi dado provimento ao agravo dele, ainda que parcial, foi dado provimento. Pois é, mas só o parcial ele paga a si mesmo. Só quando É isso? provimento integral. Pelo menos na minha opinião. Bom, eu não sei o que... Ah, não, mas a matéria deu provimento. O negócio é o seguinte, que ele queria aplicação da TR o tempo todo. Eu disse que não, era IPCA e um período ITR outro. Por isso foi parcial.